Olá, boa noite. Esta é a nossa palestra, a nossa live de número 105, no dia 6 de julho de 2022. Como nós fazemos todas as... Vai ali, tudo bem, querida? Como nós fazemos todas as quartas-feiras, normalmente, nós abordamos um tema que é sempre voltado para a expansão da nossa consciência e também nós fazemos uma meditação chamada MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é uma forma também de processo de autocura e de expansão da consciência, né? Então, como normalmente ocorre, o tema, né, ele surge assim de forma espontânea, intuitiva, e a gente procura evitar pensar no assunto, criar um roteiro, né, como se fosse algo intelectual. Então a gente bloqueia essa parte para que haja um fluxo natural, né, uma canalização mais livre. Então olá, André. Então a gente faz esse processo, né, todas as quartas-feiras, no sentido de não pensar antes e deixar fluir, né? Então, dentro dessa perspectiva, né? Então, o tema de hoje é o silêncio interior como um fator primordial para a expansão da consciência, né? Então, a gente procura ser um pouco didático, né? Primeiro, o que é a consciência, né? Cada pessoa e nós mesmos ao longo da nossa vida vai normalmente expandindo a consciência. Então, a consciência, o nível de consciência, vamos dizer assim, é o nível que você percebe a realidade, né? Então, se nós tivermos uma mesma realidade, ela vai ser percebida de forma diferente por outras pessoas, por diferentes pessoas, por causa do seu nível de consciência. Normalmente, a humanidade, principalmente a ocidental, que é onde nós vivemos, ela vive num frenesi, num ritmo acelerado, no barulho, principalmente das grandes cidades, das metrópoles, onde o silêncio não é o estado normal ou periódico. É muito mais um estado de barulho, né, de ativação. Para a gente compreender esse aspecto da consciência mais elevada, ele ocorre a partir da nossa conexão a um estado vibracional mais elevado, chamado de quinta dimensão, onde existe um plano informacional, vamos dizer, fazendo uma analogia, como se fosse uma internet cósmica, um Google cósmico, mas que nesse Google ele só existisse a verdade das leis divinas, né, da criação. Então, e esse estado mais elevado de consciência é o que se chama de a pessoa desperta, onde ela acessa a sua essência divina, o seu eu superior ou o seu espírito.
existe uma conexão entre o ser humano, isto é, a humanidade, e as vibrações geradas pelas cósmicas, geradas pelas estrelas principalmente, pelas constelações. Então, a gente pode, fazendo novamente uma analogia, ver a matriz energética que é irradiada pelas estrelas, como o nosso Sol, como se fosse downloads, né? Usando uma terminologia moderna, como fosse downloads de programas, de novas versões de aplicativos no nosso computadorzinho, como se nós fôssemos, e nós somos muito parecidos com isso, né? Nós somos um robô biológico, e nós temos uma anteninha, que é a glândula pineal, que está conectada ao nosso eu superior. Então é ela, esta antena cósmica, a glândula pineal, que é uma estrutura cristalina, que sintoniza o plano informacional, as informações desse Google cósmico, né? Também chamado de éter, a caixa em sânscrito, quer dizer éter na realidade, ou a mente cósmica, né? Então, quando Jesus disse, vós sois deuses, na realidade ele se refere a esse atributo que é exclusivo do ser humano, nas suas diferentes formas, né? Por exemplo, de acordo com a ciência, os golfinhos têm atributos humanos, uma forma não humana. Então, existe uma relação direta entre esta conexão e a nossa frequência cerebral. A gente tem tocado nesse assunto com bastante frequência, né? A frequência cerebral, ela é medida pelo eletroencefalograma, que é um dispositivo médico, né? E a gente tem normalmente no estado de vigília, como nós estamos agora, uma frequência elevada, né? Uma faixa de frequência chamada beta, de 14 até 35, 40 Hz. Então, nesse estado, a gente está predominantemente em atividades intelectuais, analíticas, lógicas, né, do hemisfério esquerdo, com a mente acelerada. E quanto mais estressada a pessoa estiver, maior é a sua vibração, maior o seu nível de estresse, chegando até aos casos de burnout, ansiedades, estresses crônicos, etc. À medida que você vai procurando o silêncio, né? Porque quando você fala, na realidade a gente processa toda essa parte verbal também pelo hemisfério direito, né? E é aí que está a nossa memória, é aí que está o alfabeto latino, né? O alfabeto romano, que os países ocidentais utilizam. Então, quando a gente entra num processo de interiorização, de meditação, relaxamento, você naturalmente baixa a sua frequência cerebral. Então, como numa meditação, num parque, numa região de natureza, né? Principalmente natureza verde. Então você entra numa outra frequência que é o alfa, por isso que tem a expressão estou em alfa, né? Estou relaxado. Se você continuar nesse processo de interiorização, de silêncio, você entra numa outra frequência e você sai do seu hemisfério esquerdo racional para o hemisfério
direito intuitivo, que é o que vai fazer a conexão à glândula pineal e ao eu superior. Então, normalmente, quando a gente está no estado de sono leve, a nossa frequência vai para Theta. Por isso que existe uma terapia chamada Theta Healing. E a partir daí, no Theta, você já começa a sair do módulo tradicional do tempo, que é o tempo da vigília, que é passado, presente, futuro, linear, com memórias dos momentos de vigília, né, principalmente os traumáticos. Então você atinge uma dimensão do tempo, que o tempo é a quarta dimensão, de acordo com a ciência, com a física. Então você começa a acessar as suas memórias inconscientes, né, que são trazidas de outras encarnações, né? Então, é nesse estágio, quando a gente dorme, ou mesmo quando a gente desencarna, que a gente acessa esse novo estado de consciência, de sono ou de desencarne no plano astral, que é a quarta dimensão. Um dos grandes problemas da humanidade é que a gente perdeu a memória. Quando eu falo a memória, é a memória ancestral. Porque o que acontece hoje é que a maioria das pessoas, elas não têm memória, né? Então, se você não tem memória, você não sabe o que é que você viveu fazer nesse planeta. Então, isso é a causa de tantas doenças modernas que não existiam há poucas décadas atrás, né? Por exemplo, né, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? As crises de pânico, crises de ansiedade, o burnout e tantas outras doenças mentais, como o próprio Parkinson e Alzheimer, que são manifestações físicas de perda de memória, né? E se você analisar, pesquisando as estatísticas médicas, você vê que os problemas maiores, mais contundentes, ocorrem exatamente por falta de ativação do nosso lado criativo, intuitivo do hemisfério direito, né? Porque são dois sistemas que é para funcionar em harmonia, né? E isso não ocorre. Então, isso gera uma proliferação de doenças mentais que, na realidade, enriquece, né, os laboratórios farmacêuticos, que são os segundo maiores negócios do planeta. Só perde para a indústria bélica, indústria da guerra, indústria da morte. Existe uma força intuitiva, ela é subjacente ao nosso estado de consciência de vigília, que é uma busca interior, uma busca pela transcendência, pelo lado espiritual, né? É importante a gente entender o lado do espírito como o lado da energia, de uma vibração mais elevada, né? Isso não tem nada a ver com religião. Na realidade, se você analisa, nós vivemos em um universo vibracional. E de acordo com as leis da natureza do eletromagnetismo, quando existem duas frequências na mesma faixa, na mesma frequência, elas entram em conexão, né?
como uma telepatia eletromagnética, como a gente comprova, testemunha no efeito entre um radiotransmissor e um radioreceptor. Então, mesmo que de forma consciente a gente esteja desconectado do nosso aspecto primordial, intuitivo, a gente sente intuitivamente um chamado para uma busca interior. E nessa busca interior ocorre um fenômeno interessante. A gente sai do lado do mental, na cabeça, que tem um cérebro, e a gente passa para um outro cérebro, que é o cérebro do coração. No coração nós temos neurônios, né, já comprovado pela ciência, então o coração também é um cérebro. E além do mais, o coração gera campos eletromagnéticos na forma toroidal, como foi comprovado pelo Instituto HeartMath, que alimenta o cérebro. Então, quando a pessoa ela entra nessa busca espiritual, na transcendência, na busca pelo místico, ele sai do mental para o coração, né? E aqui ocorre um fenômeno que é o seguinte: quanto mais amorosidade você tiver no seu coração, mais você eleva a vibração eletromagnética do seu campo áurico, da sua aura ou da sua alma. E isso acelera o seu processo de expansão da consciência na direção de frequências mais elevadas, né? Então, a pessoa vai naturalmente, com a idade cronológica, ela vai numa busca natural, é muito interessante isso, ela vai buscando o seu silêncio interior. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento intelectual deste processo, mas ela sente em seu coração que ela deve buscar esse caminho da maior paz, da maior tranquilidade, e ele começa a silenciar a mente egóica, né, que é do hemisfério esquerdo, que é falante, que quer aparecer toda hora e que retruca tudo e questiona tudo. Ela começa a entrar numa nova fase de não reagir, porque observe que o ego ele está sempre reagindo emocionalmente às situações que ocorrem a toda hora na nossa vida neste planeta, né? Então, à medida que a pessoa vai desenvolvendo a sua consciência e aumentando a sua sabedoria, ele reage menos às questões, somente às questões negativas das outras pessoas, né? Ele não se afeta mais tanto com relação a isso. Então, essa busca interior, ela é fundamental, porque só a partir daí é que você consegue, nas frequências cerebrais mais baixas, como já mencionado teta, delta, e também uma frequência elevadíssima cerebral chamada gama, não é o raios gama da bomba atômica, que também chama gama, né? É um raio gama cerebral que começa no 40 Hz e vai até 140. E aparentemente não existe ainda conclusões, nem a concordância entre os cientistas, os neurocientistas, qual é a função desta frequência gama tão elevada a nível cerebral, né? Ela
ela tem uma relação com aquele estado de consciência do sonho REM, dos Rapid Eye Movements, movimento rápido dos olhos, né? Então, e a pessoa está num estado de consciência superativa, né? Como fosse um estado supramental. Então, nesses estados supramentais, que você está num estado de sono, né? Mas você acessa níveis de consciência mais elevados. E embora e traz para você, quando retorna ao estado de vigília, a um estado de maior clareza mental, maior discernimento, né? E isso é o que vai permitir com que você transforme a sua vida e expanda a sua consciência. Esse estado gama, vamos chamar assim, ele também pode ser atingido quando você entra em processos profundos de meditação, de silêncio, né? Então você faz essa conexão magnética, que vamos dizer assim, vem do nível da quinta dimensão do eu superior, como se fosse um raio. Ele é captado pelo chakra coronário, que é um cone, né, um cristal, e a pineal é conectada para o hemisfério direito, que é o nosso lado espiritual e intuitivo. E então, imaginando como se fosse um relé elétrico, nós temos aqui a pineal por cima, a pituitária ou hipófise por baixo, e a hipófise, que é a glândula mestre, de acordo com a medicina, a endocrinologia, ela controla de uma forma hierárquica todas as outras glândulas inferiores, né, com centenas de hormônios. Então, quando a pessoa ela ativa esse lado intuitivo, ela gera um campo magnético no nível da pineal e fecha um circuito eletromagnético com a pituitária. E aí a informação flui para o hemisfério esquerdo, racional. Porque para que você tenha acesso as informações do plano mental superior, do Akasha, ela precisa fluir do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo, senão ela fica só como uma nuvem aqui na sua parte, da sua forma de pensamento do hemisfério direito. Então, o que acontece? À medida que a gente vai no nosso processo natural evolutivo, a gente vai colocando as nossas intenções, fazendo as nossas orações, fazendo a nossa busca espiritual, cada um tem o seu caminho. Então você é aquela história do Jesus, né? Batei na porta que a porta se abrirá, busqueis e achareis. Mas a conexão informacional, ela só ocorre quando o discípulo está pronto, né? Aquela máxima do parábola de Jesus, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre é a nossa essência divina, o nosso eu superior. Então, nesse processo, você precisa desenvolver um estado de silêncio, né? Silêncio mental, silêncio interior. E isso, na realidade, independe do estado de barulho exterior, né? Um dos momentos mais ricos e mais frequentes desta conexão intuitiva que aconteceram comigo foi quando eu estava na prisão na Rússia, né? Quer dizer, aquilo ali era uma balbúrdia, né? Dentro de uma pequena cela de 4,5 por 5 metros, com 10 pessoas, muitas vezes conversando e tal, e eu tinha uma conexão, porque eu estava, vamos dizer assim, dentro de uma bolha, né? Eu me isolei
criei um campo de silêncio, né? Quase não falava, não me comunicava. Então, as intuições, elas fluem naturalmente, né? Então, é um processo que ele é, na prática, desconhecido da grande maioria da humanidade, né? Porque as pessoas vivem apenas no lado do mental inferior, do intelectual do hemisfério esquerdo. Mas, à medida que as vibrações dessa era de Aquários, dessa nova era, e do alinhamento com Alcione, essa principal estrela das Pleiades, ela cria um novo campo cósmico eletromagnético que vai alterando a nossa psique, o nosso campo mental, vai alterando a parte neurológica, física dos neurônios e também vai alterando o DNA. Os nossos 4 nucleotídeos, a CTG, eles captam essas vibrações cósmicas, né? É por isso que a gente observa que à medida que os anos estão passando, as crianças estão ficando muito mais inteligentes do que a nossa geração, por exemplo, né? Porque ela já vem com um novo programa, vamos dizer assim, com um novo software e um novo hardware, né? E tem que haver um casamento entre o software e o hardware, né? Por exemplo, se você tem um computador antigo com pouca memória e você quiser carregar programas mais modernos do Windows, você não consegue. Você tem que ter memória e velocidade de processamento compatível. A mesma coisa acontece com o ser humano. Então, se a pessoa não tem uma capacidade de processamento mental, neurológico adequado, como se fosse um nível de inteligência, vamos fazer uma comparação, né? Então, numa aula, qualquer aula, né, tem pessoas que entendem, captam a informação com facilidade, porque são mais inteligentes, vamos dizer assim. E outras têm mais dificuldade, né? E isso, na realidade, essa questão de inteligência, que é outro assunto muito abrangente, tem muito mais a ver com a questão da evolução da alma, das experiências da alma ao longo das encarnações, do que de uma questão genética, familiar ou mesmo de educacional, né? Por isso que você vê que tem crianças que nascem na mesma família, umas são super inteligentes e outras são normais, né? Vamos dizer assim, né? E isso você consegue ver com pessoas que têm um dom, um talento, por exemplo, para música, né? Para tocar um piano, ou qualquer outro instrumento que é complexo e difícil de aprendizado. Quer dizer, pessoa com 3, 4 anos tocando um piano, tocando Beethoven. Quer dizer, ele não é desta vida, né? Ele já trouxe na sua bagagem ancestral, na sua memória, esse conhecimento de outras encarnações. Então, retomando, né? Então, o que acontece? Essas novas vibrações que estão permeando no planeta, e elas são mais fortes em intensidade e de frequência mais elevada a partir do ano 2012, então é isso que nós estamos vendo aí, uma geração, que é chamada de geração Z, que ela já não se deixa iludir pelas manipulações, né, do ego, do consumismo, do materialismo. Ela já tem outros valores, né, valores morais, valores espirituais, e
e procura naturalmente levar uma vida mais simples, né? Porque para desenvolver o nosso silêncio interior, você não pode viver no meio de 1000 negócios, de muita atividade mental, profissional. Você precisa equilibrar a sua vida, né? O segredo da felicidade e da paz de espírito, como ensinou o mestre Buda, é você seguir o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio, da coerência. Porque tudo na natureza, a melhor forma de a gente expandir a nossa consciência é observar a natureza. A natureza é a criação do divino, né? Da fonte divina universal, que se chama Deus de uma forma corrompida, vamos dizer assim, né? Que fica com uma tradição, uma conotação religiosa que não tem nada a ver. Bom, então, à medida que a gente vai caminhando no tempo, né, ao longo deste século XXI, principalmente, que está havendo a mudança energética cósmica afetando o planeta Terra e o sistema solar, nós veremos gerações, né, cada vez mais sutilizadas. Não vai ser tão simples assim, porque também existem as forças contrárias, né, que tentam corromper essas crianças, né, e essas pessoas. Mas elas já carregam na sua essência uma sabedoria interna. Então elas vão ficando cada vez mais livres, né, destas manipulações vazias, né, por exemplo, a busca pelo materialismo, consumismo exagerado, etc. Né? Então o segredo da vida é esse equilíbrio, né? Nós somos almas encarnadas, então nós temos que tratar de todos os aspectos da nossa vida de uma forma holística, né? Então, se temos um corpo físico, devemos tratá-lo bem. Como você trata bem o seu corpo físico? Com boa alimentação saudável, com exercícios físicos regulares, né? Não adianta ser atleta de final de semana. Não? Na realidade, tudo na natureza é cíclico. Se você analisar na nossa biologia, nós temos mais de 100 processos circadianos, né? Processos que ocorrem. Olá, Raquel. São processos que ocorrem num ciclo de cerca de um dia, né? Por exemplo, a gente precisa se alimentar todos os dias, urinar todos os dias, defecar todos os dias, dormir todos os dias, e todo um funcionamento endócrino interno que ocorre em ciclos diários, em função da rotação da Terra, da Lua, etc. Então, com relação ao aspecto físico, os principais são a alimentação saudável, o mínimo possível, né? E exercícios. Com relação à nossa alma, é a parte emocional, equilibrada, o sono, porque o sono, a gente vê o sono de uma perspectiva da matéria, do corpo físico, mas o sono, na realidade, é uma libertação da alma, porque quando a gente dorme, a nossa alma sai literalmente do corpo físico, é por isso que a gente não fica em pé, né? Fica sempre deitado. Então, com o sono reparador, né, a gente liberta a alma da prisão da matéria, do corpo físico, né? E também recarrega a nossa bateria, e a nossa bateria é o chamado corpo vital, corpo etérico,
no espiritismo chamado duplo etérico, é um nome muito correto, porque tudo que tem vida tem o seu duplo, né? Então, e o corpo etérico, ele também é alimentado pela nossa respiração física, pelo prana, que vem no ar, no oxigênio, e também pelo prana que está no plano astral, quando a gente dorme. Então, quando a gente dorme, sai a nossa aura, que é constituído de 3 corpos sutis, né? Magnéticos, eletromagnéticos. Corpo astral, emocional e mental. E ainda, com relação à alma, existe um aspecto muito importante, que é a questão do propósito, né? Porque a alma, que somos nós mesmos, né? A gente não encarna para se divertir, nem para se matar de trabalhar, mas a gente se encarna com um propósito, né? Esse propósito, ele normalmente tem 2 fases, uma fase imediata e uma fase de longo prazo estratégica. A fase inicial, ela é mais voltada a resolver as questões pendentes do passado, de outras encarnações. É por isso que as pessoas são atraídas para relacionamentos afetivos, é por isso que a gente nasce de papai e mamãe e não de outro, por isso que a gente tem os irmãos que tem, o cônjuge que tem, né? Os filhos, né? Tudo esse emaranhado familiar, se você fizer regressões de memória, ou lembrar, por exemplo, você pode acessar essas informações em cerimônias com chá da ayahuasca, que nós trabalhamos há muitos anos já também. Então, a alma, ela encarna com esse propósito evolutivo, né? Só que aí a gente acaba perdendo a memória e vem os problemas, que a gente conhece muito bem. Então, depois que a pessoa ela cumpre, vamos dizer assim, a contento, de forma razoável, essa primeira fase de desenvolver a amorosidade entre família, etc., e tem aí um papel importante, que são os setênios, né, estudado pela antroposofia do Rudolf Steiner, que é baseada no ciclo do planeta Saturno, em torno do Sol. Então, lá pelos 5º setênio, que vai dar 35, em torno dos 35 anos, que já está mais ou menos na metade da jornada terrena, encarnada, né? A pessoa começa, a alma, ela começa a entrar na segunda fase, né? E aí ela começa aquelas questões filosóficas tradicionais, né? Quem eu sou, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde vou, etc. Porque aí o que acontece é que cada um de nós, né? A gente carrega uma biblioteca dos nossos talentos, que isso foi construído ao longo de muitas encarnações, muitas gerações, né? E o propósito da encarnação é exatamente isso, de disponibilizar os seus talentos para ajudar o próximo. É para isso que a gente encarna. Você encarna para 2 coisas: evoluir você mesmo como uma alma e, segundo, ajudar outras pessoas também a evoluir. Esse é de forma mais sintética e essencial possível, o propósito da vida de cada ser humano nesse planeta, né? Então, quando a pessoa ela consegue delinear esse quadro, esse panorama, ela vive um estado de paz, né? De paz interior, de felicidade. Eu não gosto muito de usar essa palavra felicidade, porque é outra palavra complicada para definir, né? Porque tem pessoa que fica feliz por um prato de comida, por uma cerveja, por qualquer coisa, né? Mas muitas vezes o que a pessoa chama de felicidade não traz paz interior, né? Então,
eu acho que a gente deve buscar a paz interior, a paz de espírito. E nessa jornada, né, que é uma jornada individual, pessoal, intransferível, e cada um tem que seguir a sua própria trilha, né, sua própria busca, porque o que as pessoas podem fazer é colocar as setas, né, mostrando a trilha, né? E a trilha geralmente é uma aventura, né? Uma trilha cheia de desafios, né? A nossa vida é uma grande aventura. Então, as pessoas que já trilharam esse caminho vão colocando a seta, dobra à esquerda, dobra à direita e vai por aí fora. Olá, Vivian, da Suíça. Então, é importante, né, que a gente se conscientize que a nossa jornada é nossa e mais ninguém, né? Porque a gente traz os nossos dons, os nossos talentos e as nossas motivações, né? E cada vez mais, concluindo, a gente, principalmente os jovens, olha lá, Euzinha, eles vão fazendo esse alinhamento, né? Como um avião, quando ele vai pousar no aeroporto, né, tem um canal, uma rota, que tem as antenas e leva ele de tal maneira que ele converge para o centro da pista, né, para a sua trilha. A mesma coisa acontece com o ser humano, né? A gente recebe essa orientação do eu superior, já do nível espiritual mais elevado, num plano de unidade, né? Esse plano de unidade é o destino de cada ser humano, cada um de nós, né? É um plano que a gente pode dizer, embora seja um plano individualizado, né? Nós somos um ponto individual, como se fosse uma gota de água no oceano, e o oceano é a criação divina. A gente tem a nossa individualidade, mas a gente já vive com os atributos dessa consciência desperta, superior de unidade cósmica, né? Que é amorosidade, clareza mental, clareza da missão, contatos com outros seres, né? Com seres de luz, como pleiadianos, sirianos, etc., né? Que estão aí para ajudar a humanidade. Tá bom? Muito bem. Evidentemente, isso aqui é apenas uma bandeirinha, né, para a pessoa refletir, né, pesquisar. É importante pesquisar. Vai na internet, pesquisa, analise os seus sonhos, procure lembrar dos seus sonhos, que quando a gente dorme, a gente acessa níveis e mantém contatos com consciências muito mais elevadas, nossos guias e outros seres. Então, essas palestras que a gente faz é só mais para despertar a curiosidade e dar chaves, né, para a pessoa que, se quiser, buscar e pesquisar mais, né? E a busca, ela é infinita. Na realidade, a gente, cada vez mais que você descobre, né, vai descobrindo as verdades da natureza divina, do Criador, você vai vendo que cada vez mais vai ficando infinito, né? Então não tem perigo de a gente entrar no tédio dessa encarnação, né? Você pode durar 500 anos, que tem pesquisa aí pela frente, tá bom? Muito bem. Vamos agora à nossa segunda parte do nosso encontro, que é a meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. Nós já temos a gente, respondendo a pergunta, a gente faz uma cerimônia por mês, né? Aqui
aqui no Instituto Pleiades, normalmente, na lua cheia. Então, quem tiver interesse em participar, entra em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Bom, então a meditação, ela usa o apoio, a ajuda dos mesmos seres de luz, da terapia frequência de luz, que nós recebemos dos pleiadianos no ano 2006. Existe a ajuda dos sirianos e dos cherokees. Os pleiadianos são seres da quinta dimensão, da sexta dimensão. Os cherokees são seres do plano astral, que fazem limpeza do nosso corpo astral emocional. E os sirianos fazem uma limpeza do cérebro reptiliano, que é trabalhando aqui as nossas memórias ancestrais. É um processo muito interessante que eu mesmo vivenciei ao longo da minha jornada, que a gente carrega muitos traumas, muitos medos ancestrais, pecados escondidos no nosso inconsciente, e que isso aí faz com que haja uma queda, uma baixa vibração do seu campo áurico. Então, muitas vezes, a gente está numa busca espiritual, intelectual, que é bom, e não consegue fazer a conexão espiritual. Diz assim, mas eu sou tão bonzinho nesta encarnação, eu faço tanto bem, eu sou tão generoso, por que eu não consigo receber as intuições que tantas pessoas comentam que têm, né? Se você for analisar, é porque a pessoa ainda tem um nível vibracional baixo, como no meu caso, eu tive várias experiências de traumas de outras encarnações, de ódio, de crimes, de violência, que está lá no inconsciente. E aí você quer elevar a sua vibração do campo áurico que não consegue, você precisa fazer essa limpeza. Então, os sirianos, eles fazem esse papel de limpar, né, nas nossas memórias ancestrais, que fica no cerebelo, que é parte do cérebro reptiliano. Então, eles limpam os acordos, né, que nós fizemos com outras organizações no passado, que evitam que a gente expanda a nossa consciência. Então, isso tem um papel fundamental dos sirianos. Os pleiadianos são seres magnéticos, eles trabalham ajustando as nossas frequências dos nossos órgãos, da nossa aura, e os cherokees fazem proteção no astral e fazem limpeza do nosso corpo emocional astral. Então, essa meditação é para ser feita todas as noites, né? Tem um protocolo de 108 dias, mas nós já abolimos isso, não há necessidade. Incorpore isso no seu dia a dia, na sua rotina, e antes de dormir, né, que eu recomendo que todo mundo faça suas preces pessoais, seja lá elas quais foram, que a prece sempre ajuda a elevar a vibração, né, se ela é feita com o coração, não com palavreado apenas mental, né, isso aí não vale nada. Mas se você faz uma prece, com o coração verdadeiramente, ela eleva a sua vibração e eleva a vibração do seu campo áurico. Seu coração é esse gerador toroidal que nós já falamos.
Então, você faz isso exatamente antes de dormir, faça suas preces pessoais. Eu recomendo uma prece universal também, que nós vamos fazer aqui, muito linda, muito poderosa, da Grande Fraternidade Branca, a Grande Invocação. E aí você faz a invocação dos seres de luz, os pleiadianos, como a gente ensina todas as... O mantra é Aloha, você fala isso 3 vezes. A invocação dos Cherokees é Akita Mani Yo 3 vezes. E a invocação dos sirianos é Ya Yuma 3 vezes. Nós vamos fazer daqui a pouquinho e eu peço para você fazer junto comigo. Então, antes de dormir, você faz essas invocações, né, pelo seu livre-arbítrio, que eles respeitam completamente, eles, os seres de luz, né? E você coloca a sua intenção, né? A intenção naquilo que você acha que é importante para a sua evolução espiritual, às vezes é até ajudar a harmonizar a energia de um órgão que está deficiente, ou alguma doença, ou alguma questão emocional, mental, psíquica. Você sabe o que é importante para sua evolução espiritual, né? Então, vamos agora começar a nossa segunda parte. Então vamos agora fechar os nossos olhinhos. Vamos buscar um silêncio interior. Só escute a minha voz. Vamos fazer algumas respirações lentas e profundas, 4, 5 vezes. Inspirando lenta e profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho de forma confortável e soltando pela boca entreaberta, lentamente. Coloque as suas mãos no peito, primeira mão esquerda e a mão direita por cima. Das nossas mãos fluem vibrações de cura que entram em harmonia com o nosso chakra cardíaco, nosso chakra da saúde e da amorosidade. Respirando novamente. Faça mais 2 ou 3 vezes. Vamos agora fazer a grande invocação. Você repete baixinho ou mentalmente, como preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos invocar os pleiadianos. Aloha.
Aloha. Aloha. Os Cherokees. Akita Manio. Akita Manio. Akita Manio. E os sirianos, Ia Yuma. Ia Yuma. Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção e fique mais algum tempo aí, enquanto você preferir, ou mesmo se for dormir. Essa palestra fica gravada no meu canal do Instagram e a partir de amanhã ela vai para o canal do YouTube, Eduardo Chianca. Então tenham todos uma boa meditação e uma boa noite, boa semana. Namastê.